Aninha, tá rolando o julgamento lá no STF, na Suprema Corte, lá em Brasília, mais uma vez envolvendo o ex-presidente Lula. Porque esse julgamento aí do Moro, ele impacta diretamente também o ex-presidente Lula. Exatamente. Inclusive, a gente está ouvindo agora a fala do ministro Marco Aurélio Mello. Agora há pouco falou o advogado do Lula, né, o Cristiano Zanin, advogado do ex-presidente Lula. E nessa sessão de hoje do STF, que mais uma vez aborda, né, as questões jurídicas ligadas ao ex-presidente, tem duas decisões que devem ser tomadas. Né? Para onde vão os processos do ex-presidente Lula? Né? Se vão para o Distrito Federal ou se vão para a Justiça de São Paulo. E também, né, já que já houve a confirmação em plenário de que o juiz Sérgio Moro, que a Justiça de Curitiba era incapaz de julgar esses processos, os outros que envolvem o ex-presidente Lula perdem a razão de existir. Aliás, vamos passar a palavra para quem está acompanhando isso bem de pertinho já, as outras sessões no STF. A Larissa Arantes está com a gente para trazer detalhes a respeito desse julgamento. Né, Larissa? Boa tarde para você. Sim, porque se o Moro ele for declarado suspeito, mesmo de forma colegiada, o que aconteceu por alguns ministros há algum tempo, as provas todas envolvendo os processos do ex-presidente Lula se encerram, se acabam. Então a previsão, a perspectiva de prescrição desses processos todos, ela aumenta e muito. Aliás, esse mérito deve ser julgado hoje também, Larissa? Dá tempo? Oi, Larissa. Ei, Ana e Joel, boa tarde para vocês. Bom, esse julgamento que começou há pouco, né, tem alguns minutos que a sessão foi iniciada. Bom, hoje, os ministros, inclusive, agora, na abertura da sessão, eles estão questionando, Ana e Joel, ali, eles estão debatendo, na verdade, se, o plenário precisa definir para onde irão os processos do ex-presidente Lula. Por quê? Porque na decisão, ao julgarem a questão na semana passada, alguns ministros afirmaram que deveria ir para a Justiça Federal do Distrito Federal. Isso foi, inclusive, defendido pelo relator, o Edson Fachin. Mas, por exemplo, o ministro Alexandre de Moraes defendeu que os processos fossem encaminhados para São Paulo. Então, agora, nesse momento, eles estão discutindo, se de fato o plenário precisa analisar essa questão, e 2, foi levantada uma outra questão agora há pouco, pela defesa do ex-presidente Lula, se de fato o plenário precisa analisar a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro. E por que ele está questionando isso? Justamente citando a decisão da segunda turma, que já definiu que Moro foi parcial na condução do processo do triplex do Guarujá. Hoje, portanto, na teoria, não seria analisado o mérito da questão, porque isso já foi definido pela segunda turma. Hoje, o que os ministros precisam analisar é se a segunda turma poderia, de fato, ter feito o julgamento. E isso por quê? Porque a questão da suspeição do Moro foi pautada na segunda turma depois de o ministro Edson Fachin ter determinado a anulação das condenações. Então, alguns ministros acreditam que, com a decisão de Fachin, não seria mais necessário que a segunda turma tivesse analisado a suspeição do Moro. Mas os próprios ministros, por maioria, decidiram que sim, o julgamento tinha que continuar na segunda turma, e agora é isso que está sendo questionado. Poderia, não poderia, e é isso que o plenário precisa definir. Mas, como eu disse, como são duas questões relacionadas aí à anulação das condenações do ex-presidente Lula, os ministros estão definindo aí primeiro, né, o que vai ser analisado primeiro e como será analisado primeiro. Bom, esse é o cenário, né, o momento, como está neste momento a sessão, Ana e Joel. Então, primeiro é aquela decisão, se vão julgar ou não. Né? Agora, Larissa, você sabe muito bem, seria legal deixar bem claro aqui para o nosso ouvinte, a importância desse julgamento de suspeição do ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro. Porque se ele for declarado como suspeito mesmo, como já foi pela segunda turma, se ele for declarado como suspeito de forma colegiada, automaticamente as provas todas do ex-presidente Lula, dos processos, são eliminadas, anuladas. Aí tem que começar do zero para julgar novamente o ex-presidente. Então a prescrição ela é praticamente certa nessa possibilidade, né? Não é isso, Larissa? E entra essa questão que você citou, Joel, em relação a ter que julgar novamente, né? Por isso que tem ministro defendendo que sim, precisa ser definida
definido o destino dos processos, se a Justiça Federal do Distrito Federal ou mesmo São Paulo, para justamente essa análise das questões, dessas condenações que foram anuladas, desses processos, para eles serem reanalisados, né? Por isso que, por exemplo, o Fachin, logo na abertura da sessão, concordou em analisar. Ele defendeu que fosse para o Distrito Federal, mas ele defendeu que isso fosse analisado de fato porque é importante, né? Mas essa discussão está se prolongando aqui, Joel, e, bom, o dia hoje no STF promete, né? Bom, eu sou meio cabeçudo nessas coisas, mesmo porque elas são muito confusas. Então, só para a gente esclarecer mesmo, essas duas possibilidades que estão valendo agora lá no STF é para decidir duas coisas. Uma delas é se mantém a decisão da segunda turma, que declarou o Moro suspeito, ou se tem que haver uma decisão colegiada. Então, essa é uma decisão. A outra decisão é se os ministros todos têm que se reunir para decidir para onde vão os processos do ex-presidente Lula. Essas duas coisas estão sendo discutidas e serão definidas hoje, correto, Larissa? Exato, Joel. Tá. Bom, começa hoje, né? Pode ser que não termine. Semana passada mesmo a gente deu como certo que teriam, né? Não terminaria numa sessão só e acabou que eles decidiram ali numa sessão. Mas são esses dois pontos com certeza, Joel. É isso. Então tá bom. Larissa, muito obrigado. Bom trabalho a você, tá? Obrigada para vocês também.